Oi, gente. Hoje o Brasil está atingindo a triste marca de 300 mil mortos pela pandemia de Covid-19. E se há um ano atrás alguém ousasse dizer ou fazer a previsão de que em um ano de pandemia nós iríamos atingir esse triste número, essa pessoa não seria levada a sério ou deveria ser chamada de sensacionalista. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal. Pois bem, o Brasil está atingindo essa triste marca, essa histórica marca de 300 mil mortos pela pandemia de Covid-19 em apenas um ano da doença. Nunca na história do Brasil uma doença em apenas um ano ceifou a vida de tantos brasileiros e brasileiras. E esse número é um número muito frio e que a gente deve retratar com muita cautela, porque afinal de contas ele impactou de uma maneira muito cruel na vida de milhares de famílias desse nosso país. Desde o início da pandemia, o grosso dos cientistas brasileiros e mundiais vem alertando o governo para a necessidade da adoção de medidas preventivas, de medidas de restrição, de um planejamento muito forte para que nós não atingíssemos esse patamar. O que nós observamos foi a falta completa de articulação por parte do governo federal com os governos estaduais e municipais. Na verdade, travou-se um cabo de guerra, onde a política foi o elemento central dessa discussão e deixou-se de lado toda a ciência, todo o planejamento. Nós, inclusive, tivemos um ministro da Saúde especialista em logística, mas que não entende de logística em saúde. E eu acho que é muito importante a gente extrair algumas lições disso que está acontecendo com o Brasil e que nós não iremos sair dessa situação de uma maneira muito fácil. E eu acho que a principal lição é que a vacina é a principal saída que nós temos. Nós devemos lutar pela vacina com unhas e dentes, deixar de lado toda aquela baboseira que ao longo de um ano foi falado de tratamento precoce, de drogas sem comprovação científica e se abraçar com o que a ciência realmente tem defendido. É isso que os países que estão superando a pandemia estão fazendo. E eu acho mais importante ainda, hoje, dia 24 de março, eu vou dar mais um alerta. É necessário que o Brasil busque a soberania sanitária. E o que é soberania sanitária? É nós termos uma vacina brasileira. Nós precisamos ter uma vacina brasileira. Nós não podemos ficar dependendo unicamente da importação de vacinas ou da importação de IFA para compor a vacina em território nacional. O Brasil tem cientistas na USP, na Unifesp, na Unicamp, na Fiocruz, no Butantan, que são capazes de desenvolver uma vacina brasileira e, aliás, já existem pesquisas nesse sentido. Cabe ao governo federal chamar esses cientistas e fazer uma força-tarefa, porque, ao que tudo indica, nós iremos conviver décadas com o coronavírus e teremos que ter vacinas periódicas, vacinação periódica da população, e nós não podemos ficar dependendo da importação dessas vacinas, porque a demanda é muito grande. É necessário que o Brasil tenha a sua própria vacina e que faça os ajustes necessários nessa vacina periodicamente para renovar a vacinação da sua população, para que nós possamos ter uma vida relativamente normal. E definitivamente não é com um governo negacionista que nós iremos resolver a situação da pandemia. A pandemia, ela veio para mudar a forma da humanidade olhar o mundo e olhar as relações com o capital. Nós precisamos aprender com o coronavírus e ele tem nos imposto uma série de lições que a gente insiste em não adotar. A gente insiste em não acreditar no isolamento, insiste em não acreditar que a utilização de máscaras é importante e salva vidas, insiste em não acreditar que o vírus tem uma capacidade mutante muito grande e que quanto mais ele circula, mais mutação ele vai sofrer e maior a probabilidade de surgir uma variante que drible, inclusive, a resposta imune produzida pelas vacinas. Se a gente não acreditar nisso, esse esforço que está sendo feito de trazer vacinas para o Brasil não vai adiantar, porque o vírus poderá em algum momento sofrer uma mutação, originar uma variante que drible a resposta imune que as vacinas estão produzindo. Ontem foi dito
em cadeia nacional pelo presidente da República que o Brasil é o 5º país que mais já imunizou. Em números absolutos, isso é verdade. Mas em números relativos, ou seja, em termos de percentual da população imunizada, o Brasil está na 73ª posição. Isso é um número vergonhoso e aponta para uma condução na pandemia que não privilegiou a aquisição antecipada de vacinas, o isolamento como forma de conter o espalhamento do vírus e deixou simplesmente o vírus circular de forma livre em nosso país a partir de declarações, a partir de atitudes do nosso presidente que não contribuíram em nada para esclarecer a população sobre o real problema que nós temos. Bem ou mal, o presidente, sob pressão, parece mudar agora o discurso de enfrentamento da pandemia. E eu espero sinceramente que esse discurso seja para valer, porque nós não podemos passar mais um ano nessa situação. A previsão de todos os institutos mundiais aponta que o Brasil chegará na metade do ano com algo em torno de 500 mil mortes pela pandemia de Covid-19. Isso é um número inimaginável, é uma tortura para as famílias pensar que nós não temos uma solução a curto prazo para a pandemia de Covid-19, enquanto muitos países do mundo já estão com essa solução em pleno andamento, como exemplo Israel, Reino Unido, França e os próprios Estados Unidos, que já vacinaram mais de 100 milhões de norte-americanos porque adquiriram vacinas de forma antecipada. Que fiquem as lições nesse último ano de sofrimento para a população brasileira e que nós sejamos capazes de compreender que elegemos prefeitos, governadores e presidente da República para defender os interesses da população, para defender os interesses da coletividade, nos protegendo contra ameaças externas e ameaças internas. Qualquer um que assuma uma prefeitura, um governo de estado ou a presidência para defender os seus interesses pessoais e os interesses de grupos pequenos deve ser rechaçado através do voto popular. As próximas semanas serão muito difíceis para todos nós. Naquilo que puder, fique em casa. Se precisar sair, utilize máscara, mantenha a distância das pessoas, evite aglomerações e higienize suas mãos periodicamente. Na primeira oportunidade que você tiver para se vacinar, vacine-se, mesmo já tendo contraído a doença e já tendo curado a doença. Isso vai te proteger enormemente contra uma reinfecção. Se você gostou desse vídeo, deixa tua curtida, teu comentário, tua crítica. Se puder, compartilha para que esse vídeo ganhe relevância aqui dentro do YouTube e que Deus proteja todos nós.